Olá, boa tarde, como vão? Um domingão aqui que está começando a esfriar em São Paulo e eu aqui fazendo uns tricôzinhos, uns crochêzinhos, é uma delícia fazendo frio, inclusive é uma forma de eu meditar. E aí eu tava querendo já falar para vocês há algum tempo e eu resolvi gravar hoje que eu tô sossegada em casa. E eu quero falar sobre gestão de imagens. Eu tenho uma amiga muito querida, Roseli Mazzullo, e ela escreveu inclusive um livro a esse respeito. É uma pessoa assim muito inteligente, amorosa demais, uma pessoa assim que eu sempre posso contar com ela em qualquer questão minha, mas assim, a gente nunca tá muito perto, mas a gente tá sempre junto, é incrível. E estava conversando sobre isso com ela, que eu tenho uma imagem que faz com que as pessoas me julguem e muitas vezes me critiquem, até me caluniem, né? Mesmo antes de saber quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço, o que eu não faço. Então, geralmente as pessoas, quando me olham, elas acham que eu sou rica, poderosa, não tenho problema com nada, nunca tive, devo ter tido sempre tudo resolvido muito facilmente, que eu tenho todas as facilidades, fiz todos os procedimentos, todas as plásticas, que não tem problema de engordar, de nada. Então, minha vida é realmente uma tranquilidade, então, para elas é mais fácil me olhar dessa maneira, porque aí elas não têm que se esforçar em fazer absolutamente nada, porque já que elas não podem ser iguais a mim, não têm a sorte que eu tenho, elas realmente se acomodam e continuam na sua zona de conforto. Então, o que eu quero falar sobre essa gestão de imagem é exatamente isso, porque eu sou muito rica mesmo, mas eu tenho uma riqueza interna que é muito preciosa e ela é intransferível, porque cada um tem a sua própria riqueza interna. Só que eu consegui acessar. E quando você acessa esse poder interno, quando você consegue se conscientizar, né, ter a luz a respeito do que você é capaz de fazer aqui nesse mundo, quando você consegue entender qual é a sua função e qual é o seu papel, você realmente se dá muito melhor na vida. Então você cria a sua realidade com muito mais sorte, com muito mais alegria, que eu sempre digo em outras frequências, né? Nas altas frequências, dificilmente você vai encontrar situações difíceis de serem resolvidas ou você não vai ter a capacidade de resolvê-las, né? Porque você vai estar sempre muito inspirada, intuída e atraindo as melhores situações e vibrando da melhor maneira para resolvê-las. Então, eu, por exemplo, eu venho de uma família muito simples, né? Minha mãe era cantora, meu pai era músico, depois minha mãe se separou, se desquitou. Eu fiz parte de uma família de uma mulher desquitada na década de 50 e a partir daí ela se casou, se juntou de novo com uma pessoa do rádio, né? O meu padrasto que nos educou. E a gente sempre teve uma vida instável financeiramente, sempre foi muito difícil sobreviver, vamos dizer. Então eu nunca tive facilidades, eu comecei a trabalhar desde os 15 anos, me casei muito cedo, com 22, comecei a ter um filho atrás do outro, mas eu trabalhava até a segunda, tive meu primeiro filho, depois segunda filha, parei de trabalhar, comecei a fazer umas vendas, umas coisas em casa para eu poder criar meus filhos, que eu tive pelo menos essa bênção de poder criar meus filhos, estar presente na criação deles. E se tem uma coisa que eu estava até falando com essa minha amiga, que eu mereço um prêmio de excelência, é de ter sido mãe, de ser mãe, porque eu já nasci com instinto maternal, eu amo criança, sempre gostei de criança, ajudava a cuidar das crianças vizinhas quando eu era pequena, e tive meus filhos porque quis ter e eduquei do jeito que eu quis, com muito amor, muito carinho, muita disciplina, muita energia. Meus filhos nunca foram mimizentos, nem poderiam ser, porque eu não teria tempo para fazer uma batata doce para uma batata salgada para outro, um agrião para uma rúcula para o outro, entendeu? Eles comiam o que tinha para comer, eles se satisfaziam com as coisas e não tinha tempo para fazer mimiseira na minha orelha, porque eu não conseguiria administrar. Então, eu digo isso por quê? Porque eu vejo hoje as pessoas passando cada perrengue com filho, cada perrengue para criar filho. E quando eu olho para a criação dos meus filhos e vejo agora a continuidade na educação dos meus netos, eu fico tão
feliz e orgulhosa, porque realmente foi uma coisa que deu certo. Deu muito certo, porque quando você coloca amor, esforço, disciplina, foco, você consegue tudo que você quer. Então, o que eu quero dizer é que para você conseguir ter essa saúde plena que eu tenho aos 69 anos, não acredite em milagres, não acredite em fatores externos a você, não acredite que o tal cirurgião, a tal médica, o tal remédio, o tal presidente, o tal sei lá o que fora de você vão te ajudar a se curar. Quem cria suas doenças é você, eu não tomo nenhum remédio. Quem cria a sua saúde, a sua cura é você mesmo. O poder está dentro de cada um de nós. O mesmo brilho que eu tenho e que contagia tanta gente, que todo dia eu ouço muitas pessoas me falarem que eu sou inspiração, esse mesmo brilho está, inclusive, nas pessoas que me criticam, me julgam e me condenam. Então, antes de você passar esse julgamento através da sua régua, olhe para dentro de você, descubra essa força interna, pare de se projetar equivocadamente no outro e descubra o seu brilho interno. Vá você em busca da sua saúde plena através dos seus hábitos, através de tudo que você cultivar com esforço, com foco e com disciplina. E isso chega a ser uma obstinação, mas quando você muda seus hábitos, o seu corpo sente e o seu corpo é reflexo do que você carrega dentro. Então seja luz, brilhe e não tenha medo de brilhar. Brilhe com a sua luz, não precisa apagar do outro. Era isso que eu queria passar para vocês. Um beijão no coração de todos.